Hoje, nosso tema folk aqui, e Deus colocou uma palavra no meu coração já há algum tempo, que eu queria compartilhar sobre esse tema, e eu aproveitei o gancho aqui do folk, né? Folk vem dessa ideia de folclore, né? O significado da palavra folk vem de conhecimento cultural, de cultura de um povo, ou conhecimento de um povo. E quando a gente fala de folclore, as nações em geral, elas carregam marcas, carregam histórias, carregam uma cultura que muitas vezes é marcada de engano e é marcada de armadilhas. A nossa cultura mesmo, a nossa cultura brasileira, ela é carregada de um folclore, de historinhas, de coisas que na verdade refletem esse jeitinho brasileiro, que você sabe do que eu estou falando, que a gente vê por aí em tantos lugares. O jeitinho brasileiro está enraizado, está na nossa cultura, está permeado em todas as instâncias da nossa cultura, da nossa sociedade. E vem muito do folclore, dos mitos, das lendas, das histórias. Se você conhece várias historinhas aí que você já ouviu quando pequeno, né? Vamos lembrar aí, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Deus o livre, Homem do Saco, Chupa-Cabra. Você assistia Ratinho, né? O que é? Curupira, né? Os pezinhos virados para trás. Caipora. Misericórdia, rapaz. Deus o livre. Cuca. Lembra da Cuca? A Cuca é um exemplo. Muitas famílias cantam aí o nana nenê, que a Cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. A Cuca é uma bruxa velha com cabeça de jacaré. O que significa isso, hein, gente? A pessoa está lá cantando para a criança, para o bebê, uma música dessa. A Cuca, segundo a lenda, ela vai pegar as crianças desobedientes, né? E aí o pai, a mãe está lá cantando uma música dessa. O que representa isso no mundo espiritual? Entende o que eu estou falando? Muitas vezes a gente está numa cultura, vivendo uma cultura, falando coisas, pensando em coisas, compartilhando coisas que são verdadeiras armadilhas na nossa vida. E pegando esse gancho do folk, do folclore, apesar da música folk, a gente ouviu aqui, música folk, ela é tão gostosa, né? Ela é uma música mais tradicional, com gaita, com cordas, com bandolim, com banjo. Apesar da música ser tão legal e expressar tanto sentimento, o folclore em si é algo que a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção, porque é uma verdadeira armadilha. E apenas pegando esse gancho de armadilha, esse é o tema da mensagem que eu quero trazer aqui e compartilhar com vocês. Algo que está no meu coração há algum tempo já. Armadilhas. Armadilhas que estão ao nosso redor. Armadilhas que estão ao redor de você, jovem, e podem te impedir de crescer em Deus. Podem te impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, pode ter certeza disso. Salmo 139 diz que Ele planejou cada um de seus dias. Ele te ama, é por isso que você está aqui, não é à toa que você chegou aqui, é porque Ele deu um jeito de trazer você aqui. Ele ama você, Ele tem um plano para você, mas existem armadilhas que você pode, às vezes, colocar o pé, que você pode estar inserido e nem perceber. Eu quero falar sobre essas armadilhas para que você tome bastante cuidado na sua vida. E a primeira delas é a falta de foco. Falta de foco na vida é uma grande armadilha. E eu vejo muitos jovens sem foco, cada hora estão com uma ideia na cabeça, cada hora está com um projeto, cada hora está começando uma coisa nova, e numa semana você fala com ele, está fazendo uma coisa, na outra você vai perguntar como é que está, não, já abandonei aquele projeto, estou em outro. Cada hora uma ideia na cabeça, e a falta de foco vai impedir você de prosperar na vida. A falta de foco vai travar você, vai bloquear você, vai prender você no lugar onde você está e vai te impedir de crescer. E isso tanto no aspecto prático, físico, natural, quanto no aspecto
espiritual. Então essa é uma grande armadilha. Você precisa ter foco, concentração, objetivos claros, metas claras de vida, em todos os aspectos da sua vida. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, e Jesus é o nosso maior exemplo, nós temos sempre que olhar para Ele a respeito de tudo que nós fazemos. E Jesus era uma pessoa extremamente focada. Ele era o cara mais focado que já viveu nessa terra. Ele foi tão focado que o ministério dele durou 3 anos e transformou a história da humanidade. Ele era tão focado que ele trabalhou 3 anos e mudou a história da humanidade. De tanto foco que ele tinha. Quando você lê lá, por exemplo, em João 4, e ele vai encontrar a mulher samaritana na beira do poço, e ele foi lá de propósito, ele tinha o foco de encontrá-la, e ele conversa com ela. Os discípulos tinham ido até a cidade buscar comida, e depois de ele falar com ela, ele despede dela, e os discípulos chegam, né? Vem ele ali, e falam: mestre, nós trouxemos comida. E no que eles falam isso, Jesus responde algo. Ele fala: olha, a comida que eu tenho para comer, vocês não podem comer. E a palavra diz que eles começam a se perguntar entre si: mas que comida é essa? Ele tinha comida, não falou para nós, fez a gente ir lá buscar comida. Que comida é essa que ele vai comer? Mas ele estava falando sobre o foco, a comida espiritual que ele tinha para comer, o objetivo dele, o sacrifício que ele ia fazer, a missão dele, que era morrer numa cruz. Mas naquele momento ele está extremamente focado e: eu não vou comer agora, podem comer, fique à vontade, mas eu não vou comer, eu estou focado. Quando a gente olha para outros textos, diversos textos, nós percebemos exatamente isso, esse foco que Jesus tinha no seu objetivo. Quando nós lemos lá em Marcos, no capítulo 1, Jesus cura a sogra de Pedro. Inclusive, você sabe por que Pedro negou Jesus? Jesus curou a sogra dele, cara. É brincadeira, né? Brincadeiras à parte. Fecha aspas. Corta essa parte aí no vídeo, tá? Jesus curou a sogra de Pedro. Ela estava com uma febre, quase levando ela à morte. E ele cura ela. Era um sábado isso. Ele estava em Cafarnaum. E de repente começa a vir toda a cidade lá na casa de Pedro. A palavra diz que a casa dele fica cheia. E vem todos os enfermos. E Jesus começa a curar todos os enfermos. E aí vem os endemoniados, ele começa a expulsar os demônios, e passa aquele dia, aquela noite, Jesus vai descansar, e no meio da madrugada, ele saiu quietinho, não falou para ninguém, zarpou, está lá em Marcos 1. E aí quando eles acordam de manhã, cadê Jesus? Ele tinha ido para o deserto, orar, abastecer, recarregar as baterias em Deus. Eles acordam, Jesus não está, ele não falou nada com ninguém, sumiu. E aí o povo já está chegando, a cidade inteira já está batendo na porta da casa de Pedro, chegando mais enfermos, mais endemoniados, mais gente querendo ouvir a palavra, mais gente querendo Jesus. E eles vão até Jesus, e quando eles chegam até Jesus, ele fala: olha, eu não posso voltar, eu preciso seguir adiante. Tem outros vilarejos para eu visitar, tem outras cidades para eu ir, eu preciso trilhar esse caminho, eu preciso encontrar mais pessoas. Ele tinha foco. Talvez, se fôssemos nós, a gente ia ficar vislumbrado pelo sucesso do momento, pelo resultado momentâneo, pelo resultado de curto prazo, pelo sucesso de curto prazo. Talvez fosse qualquer um de nós: cara, foi um espetáculo, encheu de gente aqui, bora de novo, vamos voltar lá, vamos fazer o Fire Folk de novo, bora fazer esse retiro de novo. Mas Jesus sabia para onde ele tinha que ir. Ele não era cego pelo sucesso de curto prazo, por aquilo que estava acontecendo no momento. Ele tinha um foco, um objetivo. E nós precisamos olhar para a história de Jesus e entender isso, aplicar na nossa vida. Eu quero contar uma história, eu já contei essa história em outras oportunidades aqui, mas é a história de um velho lenhador. Ele era um velho lenhador muito conhecido pela sua habilidade em cortar árvores. Ele era o melhor da região. E um dia apareceu naquela cidade um jovem, um novo lenhador, e ele propôs um desafio para aquele senhor, para aquele velho. Olha, vamos fazer um desafio? Nós dois vamos cortar árvores, vamos começar pela manhã, e ao final do dia, quem cortar mais árvores é o vencedor. Vamos descobrir quem que é o melhor, se o senhor é tão bom assim mesmo quanto dizem. E eles começam aquele desafio,
E aquele jovem sai muito afoito, cortando árvores e cortando árvores sem parar, com muita força física, muita energia, muita disposição. E aquele senhor vai cortando árvores, mas a cada árvore que ele cortava, ele sentava e ele afiava o machado. E aquele jovem olhava e volta e meia ele olhava, o senhor estava sentado. E o jovem cortando árvores, ele pensou em si, vou ganhar de lavada. Toda hora que eu olho, ele está sentado, eu vou ganhar de lavada. E quando chega ao final do dia, tinha uma comissão, uma equipe técnica ali, eles fazem a contagem, a cubagem de quanto que eles tinham cortado. E aquele senhor, ele ganhou disparado daquele jovem. Então o jovem chega até ele e fala, como? Como que pode? Eu não entendi, eu olhava para você, a maior parte do tempo você estava sentado. Como pode? Qual que é o segredo? E o lenhador falou um segredo tão simples. Enquanto você estava lá cortando árvores sem parar, eu estava afiando o meu machado. Eu descansava e ao mesmo tempo eu afiava o meu machado. Abraham Lincoln tem uma frase onde ele diz que dê-me 6 horas para cortar uma árvore e eu vou gastar as 4 primeiras afiando o machado. Quando você afia o seu machado, quando você tem foco em fazer as coisas da maneira correta, não apenas foco como aquele jovem saindo afoito fazendo as coisas, mas um foco de fazer as coisas certas, da maneira certa, na hora certa, afiar o machado, descansar e trabalhar. Você vai ter muito mais resultado na sua vida. A sua vida precisa estar focada nessas 3 coisas: afiar o machado, cortar árvores e descansar. Tudo na sua vida se resume nessas 3 coisas: afiar o machado, cortar árvores e descansar. A sua rotina, uma rotina produtiva, uma rotina focada: afiar o machado, cortar árvores e descansar. Quando nós falamos de afiar o machado, são aquelas atividades que vão te dar mais produtividade. São aquelas atividades que vão te abastecer. Lembra que eu falei que Jesus, no meio da madrugada, ele sumiu? Não falou com ninguém? Ele foi abastecer, ele foi afiar o machado. Tempo com Deus, oração, meditação, isso é prioridade, isso é afiar o machado. Aquilo que é prioridade tem que ser a primeira coisa no seu dia. Tempo com Deus não dá para ser a última coisa lá, um tempinho que sobra, não dá para ser o restinho do seu dia. Tempo com Deus tem que ser sua prioridade. A sua prioridade é aquilo que você faz na primeira hora da manhã. Tem que ser o tempo com Deus. Tem que ser meditação na palavra, tem que ser oração, tem que ser adoração. Coloque isso na sua rotina, afiar o machado, primeira coisa da manhã. A prioridade é o tempo com Deus, palavra, oração, consagração. Depois da sua prioridade vem aquilo que é mais difícil. O mais difícil é cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar do seu corpo também. Cuidar da sua saúde, fazer um exercício. Cuidar da sua saúde vai definir a quantidade e a qualidade dos seus dias debaixo do sol. Isso é espiritual. Você cuidar bem do seu corpo é algo espiritual. Cuidando do seu corpo é mais quantidade, mais qualidade de dias, é mais tempo você podendo fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Então seja diligente nisso. Afiar o machado é você ter tempo com Deus, é você cuidar da saúde, é você dedicar tempo nos seus estudos, é você dedicar tempo tendo boas leituras. Cortar a árvore é um tanto quanto óbvio. Cortar a árvore é o trabalho em si, é a atividade produtiva em si. Mas você não pode gastar todo o seu tempo cortando árvores. Não dá para deixar que o seu trabalho consuma todo o seu tempo a ponto que você não tenha tempo de afiar o machado, de estudar mais, de aprender mais. Se você não está estudando na profissão que você está, na área que você atua, você vai ficar obsoleto e você sabe disso. O mundo está mudando constantemente, em qualquer área de atuação. Se você não estiver reservando um tempo para estudar, semanal, você vai ficar obsoleto, você vai ficar para trás. Você precisa ter um tempo diligente, intencional, semanal, para estudar, para se aperfeiçoar, para avançar, para crescer ainda mais, para estar preparado. Você precisa ter um tempo semanal para ler bons livros. É isso que vai te dar mais conhecimento, é isso que vai abrir sua mente, seus horizontes. Afiar o machado.
Dentro da sua atividade produtiva, você precisa separar um tempo para afiar o machado. Cortar árvores diz respeito a trabalho, diz respeito também a ministério, diz respeito à missão. Isso que estamos fazendo aqui é cortar árvores. O ministério que você serve, seja aqui no Fire, seja na igreja, é teu chamado, é a missão que Deus te comissionou. É cortar árvores, foque sua vida nisso. Você quer ser uma pessoa produtiva no reino, é uma pessoa que serve, é uma pessoa que está em ministérios. Uma pessoa que está inserida em ministérios, usando as habilidades, os dons que Deus te deu, cortando árvores. E o descanso é necessário, o próprio Deus colocou lá na criação o 7º dia de descanso. Não que Ele precisasse, mas porque Ele queria nos ensinar algo. Nós precisamos de descanso. Você precisa ter um dia na semana que você se desliga o celular. Esquece um pouquinho as atividades. Olha para a pessoa do seu lado, se conecta. Tenha um tempo de qualidade da sua casa, com a sua família. Isso vai encher tua bateria, isso vai te recarregar. Você precisa desse tempo intencional de descanso, esse tempo de qualidade. Quando nós falamos sobre foco, foco diz respeito a pensar em longo prazo. O nosso grande problema é que nós somos muito imediatistas, nós queremos e queremos agora. Parece que não crescemos, parece que eu vejo meu filho Vicente, pequeno lá de 4 anos, tudo ele quer e quer agora, eu quero agora, e se não é agora, é choro, é grito. Mas nós crescemos e muitas vezes mantemos esse comportamento imediatista, queremos resultados imediatos. Mas quando nos voltamos à palavra, não é isso que nós vemos, não é isso que aprendemos, não é isso que a sabedoria nos ensina. E muitas vezes vamos passando de atividade em atividade, de ação em ação, de ideia em ideia, de projeto em projeto, sem pensar a longo prazo. Ter foco na vida é pensar a longo prazo. Não é aqui e agora, mas é no longo prazo, daqui 5, daqui 10 anos. Onde você vai estar, o que você vai estar colhendo, são as ações que você está fazendo hoje de maneira intencional e com sabedoria. São as escolhas que você está fazendo hoje, você vai colher no longo prazo. Então seja intencional, seja focado. Eu gosto muito dessa frase. As pessoas superestimam o que podem fazer em um ano e subestimam o que podem fazer em uma década. Muitas pessoas fazem planos ali. Agora a gente vai chegar no período de fim de ano e é natural, eu gosto de fazer planos anuais, eu e a Manu, mas a gente faz planos de longo prazo. E muitos superestimam, esse ano eu vou emagrecer 30 quilos, esse ano eu vou fazer tal curso, esse ano eu vou fazer não sei o quê, vou para não sei aonde. Superestimam aquilo que vão fazer em um ano, mas não têm planos de longo prazo, não sabem onde vão chegar, não sabem aquilo que querem para a sua vida. Falta foco. A mensagem, primeiro tópico dessa mensagem é: tenha foco. Cuidado com a armadilha da falta de foco. Eu posso falar por experiência própria, nós temos colhido frutos na nossa vida, tanto pessoal, profissional e ministerial, pelo foco que nós tivemos há anos atrás. Estar aqui hoje servindo foi algo que Deus trouxe ao meu coração anos atrás, quando eu era apenas um adolescente ainda ali com 17 anos, na minha conversão que aconteceu com 17 anos, eu comecei a buscar muito a Deus, Ele começou a trazer direções para a minha vida. Naquele tempo, naquele momento onde eu gastava muito tempo com Deus, Ele me trouxe direções, e eu foquei, mergulhei a minha vida nessas direções. Eu comecei a estudar engenharia com 18 anos, e eu tinha clareza que era a área que eu deveria trabalhar. E quando comecei o curso de engenharia, Deus já vinha falando no meu coração muito a respeito de liderança, porque eu já vinha servindo bastante na igreja. E nós sempre servimos, nunca deixamos de servir, desde adolescente, casados, depois de casados, nós nunca paramos de servir, sempre estivemos envolvidos. E o ministério te desenvolve, olha, você que serve, saiba disso, o ministério ele te desenvolve em todas as áreas. Não é só aqui dentro, lá fora também isso vai fazer diferença na sua vida. Fazer ministério na igreja te ensina a relacionar com pessoas, te ensina a ser resiliente, te ensina a perdoar, te ensina a trabalhar em equipe, te ensina a liderar e a ser liderado. Se envolva em ministérios. Você que ainda não serve, se envolva em ministérios. Logo a gente vai abrir ministérios para 2024.
Mas na nossa caminhada, na minha caminhada, a caminhada da Manu, Deus foi trazendo foco, direção. Eu comecei a fazer o curso de engenharia, e Deus me trazendo direção sobre liderança, eu comecei a estudar muito sobre liderança. Naquele momento não haviam frutos, naquele momento não haviam oportunidades, mas existia uma direção. E o que eu quero te falar é sobre isso. Se Deus está te trazendo foco, direções no coração, começa a mergulhar nisso. Começa a estudar sobre isso. Começa a gastar tempo nisso. Deus está te falando algo aí no teu coração. Se existem temas, se existem áreas, se existem opções que vêm no seu coração que te chamam a atenção, Deus está te falando algo. Preste atenção nisso, não deixe o tempo passar para depois você olhar para trás. Meu Deus, por que eu não gastei tempo nisso? Por que eu não foquei nisso? Lá atrás, há anos atrás, Deus falou comigo, estude sobre liderança. Eu comecei a estudar muito sobre liderança, a ler livros, a fazer aulas, a comprar cursos. No primeiro ano de engenharia, eu entendi que eu precisava ter algum diferencial. Eu olhei para o lado, 40 engenheiros ali estudando comigo, ou aspirantes a engenheiro. E eu entendi que eu precisava fazer algo para ter algum diferencial. E Deus colocou no meu coração fazer mais um curso, o curso de administração. Eu comecei a fazer administração. Então eu cursava a partir daquele ano, segundo ano, eu fazia engenharia civil o dia todo e fazia administração à noite. Foco. Eu tinha um foco, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia que Deus ia me levar a algum lugar. E Ele estava trazendo aquela direção no meu coração. Naquele mesmo tempo, Deus começou a falar no meu coração sobre pastorado. E vocês viram aí a notícia, né? Dia 22, está chegando. Toda glória a Deus, toda glória a Deus. Naquele mesmo tempo, Deus começou já a me falar sobre isso. É claro que eu tinha dúvidas, é claro. Tinha dúvidas até anos atrás. Mas Deus já começou a esquentar algo aqui no coração. Ele está te esquentando aí, algum chamado, tem algo queimando no teu coração. Mas se você não fizer a sua parte, não vai acontecer, meu amigo, minha amiga. Deus começou a queimar aquilo no meu coração. O que eu fui fazer? Me matriculei em teologia. Tiago, mas fazendo engenharia e administração, teologia também. Comecei a fazer mais uma faculdade. Um curso aos sábados. Comecei a cursar mais uma faculdade. E nesse mesmo tempo eu não deixei de servir em ministérios. Por que eu estou falando tudo isso? Não é para me engrandecer de maneira alguma, mas é para te encorajar. Porque eu escuto muita gente falando às vezes, eu não tenho tempo para liderar, eu não tenho tempo para servir. Olha, para cima de mim com essa conversa. Para cima de mim. Nunca deixei de servir. Todo tempo, eu e a Manu, todo sábado à tarde na igreja, casamos e continuamos servindo. E Deus nos honrou. Deus está em cada um, eu tenho certeza, colocando temas no seu coração, direções no seu coração. Mas se você não agir de maneira intencional, as coisas não vão acontecer de maneira unilateral. Deus não vai pegar, falar, vem cá e vai fazer isso. Não. Deus está já te falando o que você tem que fazer. Ele vai respeitar a sua decisão. E aí pode acontecer de passar anos e você não está vivendo o que Deus te chamou para viver. Você vai olhar para trás e vai vir o arrependimento. Por que eu não gastei tempo? Por que eu não ouvi a voz de Deus? Por que eu não mergulhei naquilo? Tenha foco. Cuidado com a falta de foco. Pensando ou fazendo muitas coisas ou achando que está fazendo muitas coisas. Pare para ouvir o que Deus tem para você, a se conhecer. A conhecer a Deus e mergulha nisso, vai afiar o machado, vai cortar árvores, tem o tempo de descanso, dá para equilibrar tudo isso numa boa e você vai colher muitos frutos, muito resultado na sua vida, pode ter certeza. Isso tem preocupado meu coração, essa mensagem faz meses que eu queria pregar, mas esse foi o tempo que Deus preparou. Eu vejo muitos jovens vivendo assim, sem foco, muitas coisas na cabeça, gastando seu tempo, mas não estão afiando o machado, não estão cortando árvores de maneira produtiva e não estão sendo intencionais no seu descanso. Foque nessas 3 atividades, guarda bem isso no seu coração, foque nisso. Tem um texto lá em Filipenses 3, 13 e 14, que o apóstolo Paulo fala uma palavra que ela é muito conhecida, mas é muito poderosa. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, foco, prossigo para o alvo, eu não fico titubeando em pensamentos ou cada hora com uma ideia, eu tenho um alvo, foco, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo
Jesus. Tenha foco na sua vida, escute a voz de Deus e mergulha nisso, se envolva na igreja, se envolva em ministérios, tenha foco na sua vida e você vai colher muito resultado. A segunda armadilha é o medo de falhar. Medo de falhar, essa é a segunda armadilha muito comum. O medo de falhar, esse é o maior empecilho para o pleno exercício da nossa fé. O medo é o contrário da fé. Medo é o contrário de ter fé. É o medo que vai minar, que vai acabar com a sua fé. E olha, não tem como a gente alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós, a estatura do plano de Deus para nós, se a gente tiver medo de falha. Se a gente tiver medo de arriscar, se a gente tiver medo de errar. Se você tiver medo de errar, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. Deixa eu te falar uma coisa, a vida com Deus é arriscada. Viver com Deus é se arriscar. Vir aqui na frente, ministrar uma palavra é se arriscar. Fazer qualquer coisa no reino é se arriscar. Avançar com Deus, aquilo que Deus está pondo na sua mente, é se arriscar. Não tenha medo de se arriscar, não tenha medo de falhar. Quando nós somos bebês, ainda crianças, nós não temos medo nenhum de falhar. O medo da falha é algo que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Olha, perceba uma criança, ela tem medo de errar quando ela está falando? Aprendendo a falar, ela não tem vergonha, ela não tem medo nenhum. Ela está ali falando tudo errado, mas ela está falando, ela está aprendendo a falar. Uma criança aprendendo a andar, ela está lá engatinhando ainda. Ela começa a andar, ela começa a se pendurar nas cadeiras, se apoiar nos móveis, ela cai, mas ela continua, ela não tem medo. E é o medo que faz ela avançar, é o medo. É essa ausência de medo, essa coragem, que faz ela avançar, ela aprender a andar. Agora, imagina eu lá com meus filhos pequenos, não vou deixar eles ficarem caindo, não filho, não sobe aí, não mexe aí, não fique de pé, senão você vai cair. Eles iam estar até hoje lá engatinhando. Aprender a andar é algo natural, é algo que está no nosso DNA, é algo que está dentro de você. Caminhar para frente, é algo que está incutido dentro do nosso DNA. Então não tenha medo de cair, não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar. Se levante e avance para aquilo que está diante de você. Tem algumas frases que eu separei aqui. O fracasso é a mensalidade que você paga pelo sucesso. Para você chegar no sucesso em todas as áreas, na sua vida espiritual, no ministerial, seja o que for, você vai fracassar, nós vamos errar muitas vezes. Eu falho muitas vezes, exercendo o ministério, nós falhamos, nós somos humanos, não somos perfeitos. Se fosse perfeito, já estava lá no céu. Nós erramos, querendo acertar, nós erramos. O que nós não podemos é ter medo. Fracasso é uma mensalidade que você paga pelo sucesso. Você que trabalha com vendas, você sabe muito bem disso. Até você chegar no sim, são quantos nãos? Não é verdade? Você vai ouvir 10 nãos, 12 nãos. Fala aí, Carlos. Quantos clientes entram lá na loja e compram, né? Entra 15 clientes, um vai comprar. Mas quanto mais nãos você recebe, mais perto do sim você está. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Quanto mais fracassos que você está passando, é sinal que você está tentando, isso está te levando a avançar e a atingir seus objetivos. Se você bate no peito e fala, eu não fracasso, eu não erro, graças a Deus não tenho nenhum erro, está tudo certo, não tenho fracassado em nada, olha, essa tua falta de fracasso denuncia a sua estagnação. Certamente você está parado. Porque eu erro bastante, mas eu erro querendo acertar, eu erro porque eu estou tentando fazer melhor, estou tentando fazer mais, estou tentando fazer diferente, estou tentando obedecer aquilo que Deus está pondo no meu coração. A sua falta de fracassos denuncia a sua estagnação. Não tenha medo do fracasso, não tenha medo de errar, não tenha medo disso. Eu e a Manu, a gente gosta de empreender. A Manu tem a empresa dela, eu tenho o meu trabalho, mas a gente, volta e meia, está empreendendo em algo, né? E a gente já errou nesse caminho. Nós já empreendemos em áreas ou em negócios que não foram
para frente, simplesmente não tiveram lucratividade alguma. Mas nós tivemos um baita aprendizado. E o aprendizado ninguém pode tirar de nós. O aprendizado, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós guardamos, aquilo que nós tivemos conhecimento, acesso, conexões, aquilo que agora nossa mente é capaz de alcançar, isso ninguém tira de nós. Então não tenha medo, não tenha medo. No mínimo fracasso vai te gerar aprendizado. Segundo Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Se você está com muito medo na sua vida de tentar algo novo, de se expor, de arriscar, de tentar, de empreender, de avançar, de sair do lugar onde você está por algum conforto ou segurança, olha, não vem de Deus, porque o Espírito de Deus não é espírito de medo, não é espírito de covardia, é o espírito de poder, espírito de equilíbrio. Então, se você está com medo, comece a pedir: Deus, tira esse medo de mim, repreenda esse espírito de medo, me enche de coragem, me enche de ousadia, me enche com teu amor, me enche de equilíbrio. Esse é o Espírito de Deus em você, Ele gera isso em você. Comece a clamar por isso, comece a pedir por isso. 1 João 4,18, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha, entenda o amor de Deus por você. Talvez você errou, fracassou e ficou com medo, mas o amor de Deus, Ele te alcança onde você está, você não precisa ter medo. Deus não é um carrasco olhando lá do céu, querendo te castigar pelas tuas falhas. Deus não é um juiz que está lá, só olhando o momento que você vai errar para aplicar uma sentença sobre você. Pelo contrário, a tua sentença Ele pagou lá na cruz. Pelo contrário, Ele ama tanto que Ele morreu lá na cruz por você. No perfeito amor não há medo. Descanse no amor de Deus. Se Deus te trouxe aqui, talvez seja a primeira vez que você está chegando aqui, tenha certeza, foi o amor do Pai que te trouxe. E não chegue com medo diante dEle, porque Ele ama você. Ele está sempre de braços abertos para te receber. No amor de Deus, no perfeito amor, não há medo. Então essa é a segunda armadilha, esse medo de falhar, medo de arriscar. Se desprenda disso, cuidado com essa armadilha. E a terceira armadilha é a falta de santidade. Falta de santidade. O que vem na sua mente quando eu falo essa palavra, santidade? O que vem aí na sua cabeça? O que chega aí na sua mente? Imagine aí, santidade. Que desenho, que figura, que retrato que vem aí na sua cabeça. Um monge lá nas montanhas do Tibete, frio, uma pessoa solitária, sozinha. Por muito tempo, santidade foi vista como algo do passado, algo chato, algo penoso. Uma imagem como essa, uma montanha nevada, um monge frio, sem contato com as pessoas. Mas santidade não é sobre isso. Se você tem esse entendimento, o entendimento errado te leva a uma fé errada. Mas o entendimento correto, ele te leva a uma fé correta. Eu quero te dar um entendimento correto para que você tenha uma fé correta a respeito de santidade. Nós precisamos de santidade. Deus diz: sede santos, porque eu sou santo. Nós, filhos, somos chamados à santidade, é o nosso chamado. Deus nos chamou para sermos santos. É a vontade de Deus para nós. Lá em 1 Tessalonicenses 4:3, diz que a santificação é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Santidade, santificação, uma vida separada. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz que como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, em tudo. Sejam santos porque eu sou santo. Santidade nada mais é do que viver de acordo com os princípios eternos da palavra de Deus. Isso é santidade, viver de acordo com a palavra. Você precisa viver de acordo com a palavra em tudo na sua vida, de acordo com esses princípios. Eu já falei isso também outras vezes, mas repito aqui. Princípio é diferente de regra. Regras podem ser quebradas, princípios são inquebráveis, são infalíveis, imutáveis, são eternos. É impossível quebrar um princípio, no máximo você vai quebrar você mesmo.
é uma lei espiritual. Nós podemos usar de exemplo as leis naturais para explicar as espirituais. As leis naturais são princípios da natureza, princípios naturais. Por exemplo, a gravidade. Se eu soltar esse celular aqui, ele vai cair. Não tem como eu desafiar a gravidade e falar, não vai cair. Não tem como, se eu subir no prédio e falar, não, vou quebrar a gravidade. Na verdade, eu vou quebrar a minha cara. Não há como quebrar um princípio. Esse ano eu não vou plantar nada, mas eu vou colher um monte. O princípio natural da semeadura, por exemplo, não tem como. Se você quer plantar, você tem que colher da maneira correta, no tempo certo. A cultura que você quer colher é um princípio. A semeadura é um princípio tanto natural quanto espiritual. Então, princípios da palavra de Deus são princípios infalíveis, inquebráveis, imutáveis. Você precisa pautar a sua vida nessa palavra, você precisa olhar para ela, se alimentar dela e pautar a sua vida aqui. Isso é santidade, é buscar viver de acordo com isso, de acordo com o que a Bíblia nos ordena. Se abster de toda a imoralidade, de tudo aquilo que desagrada a Deus. Uma vida de santidade é uma vida afastada daquilo que desagrada o coração de Deus. Não é algo chato ou penoso, porque é por amor, é por entendimento de que Ele morreu e que Ele nos ama, e por isso é uma resposta. A nossa santidade é uma resposta. Eu quero viver em santidade porque Ele me amou tanto, e Ele tem um plano tão maravilhoso para mim, e porque eu sei que esses princípios são tão bons para mim, que se eu aplicar, se eu viver isso aqui, isso vai fazer tão bem para mim, que eu me abstenho de tudo aquilo que desagrada a Deus. Se você quer viver em santidade, se abstenha de tudo que desagrada a Deus. Se abstenha de toda pornografia na sua vida, de todo tipo de pornografia. Exclui isso da sua vida, elimina isso da sua vida. Isso desagrada a Deus e faz um mal terrível para você. Sexo antes do casamento. Não tem como estar aqui buscando uma vida com Deus e manter essa prática. Você precisa fazer um compromisso de santidade. Sexo casual, sexo antes do casamento, é algo que Deus reservou para o matrimônio, algo santo. É algo que Deus abençoa dentro do casamento, é uma união de corpo e alma. Santidade, santidade, diz o Senhor, sede santos, porque eu sou santo. Ficar. Não tem como um filho de Deus ficar. Não dá. Ficar é coisa lá da 5ª série, da 6ª série. Homens e mulheres que querem um compromisso com Deus, que querem ser abençoados, ficar não tem como. Homens e mulheres que querem um compromisso com Deus estão dispostos a morrer por suas alianças. Estão dispostos a firmar alianças de compromisso, de assumir um compromisso de casamento, um compromisso até o fim da vida, um compromisso de entrega, de sacrifício, de amor verdadeiro. É isso que a palavra nos ensina. Tiago, mas por aí é diferente. Se você olhar para o mundo, é totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando aqui, é um papo careta. Mas se você quer ter bênção na tua vida, olha para a palavra. Olha para a santidade e você vai colher frutos eternos, dos princípios eternos da palavra de Deus. Mas será que é pecado mesmo? Está todo mundo fazendo, lá fora todo mundo faz. O nível em geral é muito baixo. A média geral é muito baixa. Se você for pautar a sua vida na média das pessoas, você vai ser uma pessoa medíocre, porque a média é medíocre. Você vai ser medíocre espiritualmente, você vai ser medíocre nos aspectos práticos da sua vida, natural, física. Se você olhar para as pessoas querendo ver se você está bem, você vai ser medíocre. Não olhe, não se compare com pessoas, se compare com a palavra. Se compare com você ontem, quem você é hoje. Amanhã você vai olhar quem você é hoje. E assim subsequentemente. Olhe sempre para quem você era e quem você é. É isso, é você contra você mesmo, buscando os princípios da palavra. Santidade, busca pela palavra, busca por viver os preceitos, os princípios, vai gerar intimidade.
A intimidade com Deus, ela vem através de uma vida santificada. Quando você tem uma vida santificada em pensamentos, em palavras, em ações, é isso que nós temos que buscar. Isso tem que ser coerente. Nossas palavras, aquilo que nós falamos, aquilo que eu prego aqui, tem que ser coerente com aquilo que eu estou fazendo ali no fundo da igreja, com aquilo que eu estou fazendo lá no meu trabalho. Tem que ser coerente com aquilo que eu estou pensando sozinho lá no meu quarto. Pensamentos, palavras, ações. Tem que haver coerência. Isso é santidade. Coerência, segunda palavra. Quando nós temos essa coerência, nós desfrutamos de intimidade. Nós desfrutamos de intimidade porque isso agrada a Deus. Deus não pode habitar onde há pecado. Deus não consegue habitar onde há iniquidade. Ele habita em você, mas toda vez que você erra, que você peca, Ele se entristece. E quando nós pecamos deliberadamente por escolha própria, sem arrependimento, isso gera iniquidade. Iniquidade é o pecar por eu quero pecar. Quero fazer porque quero fazer, mesmo tendo entendimento. Isso gera iniquidade. Isso entristece o coração de Deus. Então Ele habita em você, não entristeça o Espírito Santo. Busque a santidade, isso vai gerar mais intimidade. Intimidade atrai a unção de Deus sobre a tua vida. A intimidade derrama autoridade sobre a tua vida. A autoridade, a unção de Deus está sendo derramada porque há santidade. Se você quer ser usado de maneira poderosa, de maneira tremenda, precisa ter santidade. Quantos querem ser usados por Deus aí de maneira poderosa, de maneira tremenda, de uma maneira mais profunda, de uma maneira extraordinária? Eu também quero. Eu quero. É por isso que eu busco a santidade, é por isso que você tem que buscar a santidade, viver a santidade, desejar a santidade. Não é o monge lá nas montanhas do Tibete, é algo prazeroso, porque é intimidade com Deus. Coloque isso na sua vida. Muitos jovens, infelizmente, ainda não estão levando a santidade a sério. O meu convite é que você leve isso a sério. Não brinque com fogo. Não brinque com fogo. O diabo não brinca. O diabo não descansa, não tira férias. Lá em 1 Pedro 5,8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele está procurando brechas, ele está buscando oportunidade. Ele está buscando oportunidades que você possa gerar para que ele possa tragar a sua vida. Então não brinque com fogo. Não brinque, o diabo está ao redor, nós precisamos estar alertas e vigiar. Josué 3:5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Você quer maravilhas na sua vida? Santifique-se. É algo que vem antes do sobrenatural, é algo que vem antes do derramar da unção, é algo que vem antes do extraordinário. Santidade, santifique-se. Tem muita gente querendo viver o extraordinário, mas não faz o básico. Não tem como chegar no extraordinário sem fazer o básico. E santidade é o básico. Santidade é o básico. Não tem como você viver maravilhas de Deus se você, no mínimo, não buscar a santidade. Vamos curvar nossas cabeças. Eu quero fazer uma oração com você sobre essa palavra. E esse era o último tópico. E eu quero declarar algumas palavras sobre a tua vida. Eu quero que você repita essa oração, uma oração poderosa, uma oração a respeito daquilo que falamos aqui, dessas armadilhas, algo que Deus tem colocado no meu coração, sobre falta de foco, sobre medo de falhar, sobre falta de santidade. E que essa palavra venha hoje te trazer esperança aqui, que essa palavra hoje venha gerar no teu coração um posicionamento, venha gerar no teu coração um compromisso com Deus. Aí onde você está mesmo, curva a sua cabeça e ore assim junto comigo. Pai, diga comigo: Pai, me livra agora de todas as armadilhas, de tudo aquilo que me impede de crescer em Deus e de viver a vida que o Senhor tem para mim. Me ajuda em minha falta de foco. Me ajuda a colocar em ordem as coisas.
priorizar o relacionamento contigo e ser constante e disciplinado. Me liberta do medo de falhar, do medo do fracasso, da necessidade de aprovação das pessoas. Eu me esvazio de todo o orgulho. Me enche com seu espírito de coragem. Me ajude a andar em santidade. Eu faço hoje um compromisso contigo. Eu quero viver de acordo com os princípios eternos da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.